Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre o jogo de ontem do Fluminense contra o São Paulo. Vamos falar também de uma possível negociação do Keno com o Cruzeiro e vamos falar também, do Fernando Diniz. Ele merece continuar no Fluminense? Então a gente vai debater um pouquinho de cada um desses assuntos ao longo desse vídeo. Queria pedir sua ajuda, se não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos e deixa seu like aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando de Keno. Vamos falar de Keno, vamos falar do Diniz e depois vamos falar do jogo, do Fluminense contra o São Paulo. O Keno, as informações que vieram ontem à tarde é que o Keno avançou sua negociação para esse jogador do Cruzeiro. Para quem não sabe, o Keno renovou o contrato dele com o Fluminense no começo desse ano. Só que o empresário do Keno vem oferecendo o jogador para alguns clubes. Já ofereceu o jogador para o Atlético Paranaense, já ofereceu o jogador para o Bahia, já ofereceu o jogador para outros times, porém sem a permissão do Fluminense. Ele vai batendo de porta em porta dos clubes e oferece o jogador. Só que parece que dessa vez a negociação está evoluindo relacionado ao Cruzeiro. O Cruzeiro que trocou o dono da SAF lá. O Cruzeiro pretende reforçar seu time, ter um time mais forte e parece que a negociação com o Keno avançou. O que eu achei um pouquinho curioso, realmente essa negociação com o Keno avançou, ele jogou ontem. Eu não sei se ele jogaria, caso realmente essa negociação tivesse avançado. Parece que ele deu o aval para que o empresário continuasse negociando com o Cruzeiro. Mas hoje, provavelmente, teremos mais novidades sobre esse assunto. E eu queria saber de você. Você acha que o Keno deve permanecer no Fluminense ou o Fluminense deve negociar o Keno? Eu acho que o Keno ainda é importante para o time do Fluminense. Não sei se uma negociação dele seria legal. Mas dependendo também do valor que estiver envolvido, o Keno não vai nos dar retorno financeiro. Então é algo também a se pensar, ainda mais com o Marquinhos vivendo um bom momento. Mas a gente sabe, se o Keno sai, o Marquinhos assume a titularidade da ponta, e quem vai ser a reserva do Marquinhos? Isaac? A gente não sabe se o Diniz vai dar oportunidade para a molecada igual a gente deseja que seja dado. Agora temos que falar um pouquinho sobre Fernando Diniz, treinador do Fluminense, que vem sendo alvo de muitas críticas da torcida tricolor, pedindo a demissão do Fernando Diniz, a saída do Fernando Diniz, porque de fato, esse ano 2024 o time do Fluminense não engrena de forma nenhuma. Nós já estamos na metade do quinto mês do ano, ou seja, já estamos chegando na metade da temporada. Daqui a 15 dias chega a metade da temporada. E o time do Fluminense ainda não fez nenhuma atuação convincente nesses 6 meses, quase 6 meses de temporada. Então, isso tudo reflete muito do trabalho do Fernando Diniz. Muitas pessoas criticam ele, muitas pessoas estão pedindo a saída dele, mas eu vou dar meu parecer aqui, o que eu penso sobre o assunto. Eu acho que o Fernando Diniz, ele quando chega no Fluminense, ele tinha uma marca de nunca ter sido campeão. Ele ganha o campeonato estadual com o Fluminense, depois ele vai lá e ganha a Libertadores, então ele ganha a Taça Guanabara com o Fluminense, então ele vira alvo ali, de estar no holofote, de conseguir sair de um treinador que não ganhava nada, para um treinador que vence o maior título sul-americano do Brasil e consegue estar para o lugar de destaque, alcança a seleção brasileira. Só que agora ele está passando por um período onde todo mundo conhece a tática dele, todo mundo conhece o esquema tático dele, que era aquele futebol posicional, aloca todo mundo de um lado, sai tocando ali, então todo mundo consegue fazer essa marcação. O Fluminense vai tentar sair tocando, todo mundo sobe a marcação e dificulta muito a saída de jogo do Fluminense. Então o Diniz está passando por um momento que ele vai precisar se reinventar. Só que ele, para se reinventar, ele tem que abrir mão de algumas convicções que ele tem. Ele tem que mudar realmente, radicalmente. Igual ele fez contra o Atlético Mineiro. Abriu o mundo, saiu tocando, só bola longa. Foi uma boa atuação que o Fluminense teve. Então, se ele não conseguir ter esse poder de se reinventar, de criar uma outra alternativa de jogo, de mudar até seu esquema tático, de mudar seu sistema de jogo, o Fluminense vai continuar muito refém desse toquinho curto, onde todo mundo conhece. Tanto que você pode ver, todo jogo do Fluminense, o adversário adianta suas linhas, pressiona o Fluminense e o Fluminense fica sem saída de jogo. Então, é muito preocupante. A gente não sabe se o Diniz vai conseguir fazer esse time jogar. Eu também acho que dificilmente o Diniz é mandado embora pelo Mário Bittencourt. Continua assim, joga uma partida boa, joga dois ruins e vai somando pontos, porque o Mário é fechado com o Diniz e o desejo do Mário é manter o Diniz até 2025, o Super Mundial 2025. Ao meu ver, eu só vejo o Diniz saindo do Fluminense por uma decisão pessoal dele, ou se tiver algo, por exemplo, o Fluminense eliminado vexatoriamente na Libertadores, o Fluminense não consegue jogar e fica na zona de rebaixamento. Então, nesse cenário, acho que o Mário mandaria o Diniz embora. Tirando isso, dificilmente o Diniz vai ser mandado embora do Fluminense. Mas, com certeza, hoje a gente vai estar fazendo a cobertura mais completa. Quero ver, ele não vai poder conceder entrevista, que ele foi expulso no jogo de ontem, mas a gente vai tentar falar um pouquinho também na coletiva do Eduardo Barros. Vamos tentar falar um pouquinho ao longo do dia de hoje. Então, fica sintonizado aí. E para estar fechando esse vídeo,
Falo também de Fluminense e São Paulo, que foi uma partida para mim, onde o Fluminense teve uma partida aceitável, mas acabou perdendo o jogo 2 vezes pelo mesmo problema. Saída de bola curta ali, onde o time acaba errando, a gente toma o primeiro gol, e uma bola alçada da área que foi até meia altura, onde o time acaba falhando ali de forma até patética, e a gente toma 2-1. O que para mim fica de nota bem negativa nesse jogo do Fluminense e São Paulo? Mais uma vez, o lance do segundo gol do São Paulo, como foi contra o Atlético Mineiro. Quem está na jogada aí, no meu ver, acaba falhando é o Felipe Andrade. Isso acaba tirando as credenciais que o Felipe Andrade tem do apoio da torcida, de todo mundo querendo ver ele jogar na cabeça do Diniz. Porque o Diniz, com certeza, agora vai optar sempre pela primeira opção do Antônio Carlos. Ou seja, ele tinha recuperado, ele tinha conseguido furar a fila, virar a primeira opção da fila após o contra o Sampaio Correia, e agora ele volta para o final da fila. Então isso é muito ruim, porque eu quero ver esse jovem jogando, eu acho que ele tem muito potencial, muito talento. Por outro lado, o que eu achei um ponto positivo, além do retorno do John Kennedy, que entrou ali, conseguiu brigar uma bola ou outra, se o Diniz resolveu mudar o esquema de jogo para essa bola mais longa, sem ter essa saída apoiada, o John Kennedy vai ser importante, mas o Alexander, a partida que o Alexander fez ontem, para mim, ao meu ver, credencia ele recuperar a vaga do time dele no lugar do Lima. Então vamos ver, né, como que vai ser o jogo de quinta-feira do Fluminense, que jogou segunda, tem terça e quarta para treinar, quinta-feira tem decisão na Libertadores. Caso vença, existe uma grande possibilidade de encaminhar essa classificação para as oitavas de final da Libertadores. Então a gente torce que o Fluminense consiga reencontrar esses bons momentos, consiga recuperar seu bom futebol e se classifique aí para a segunda fase da Libertadores, e principalmente as atuações convincentes. Até o momento não tivendo uma atuação convincente esse ano. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e nos ajude a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, que essa é a meta do Falando de Flu. Saudações tricolores para vocês, galera, e até a próxima.